hoje, 1º de maio, abrindo o mês de maio com esse programa e já começando a homenagear aí o grande aniversariante de hoje, Eurípides Barçanufo, o apóstolo do Espiritismo. Mas tem outras efemérides importantes, ó. Já no dia 5 de maio próximo, comemoramos mais um aniversário do Divaldo. Divaldo, que já não está conosco, e no 13 de maio a gente completa um ano sem Divaldo Franco. Mas também hoje é dia do trabalho. O dia do trabalho homenageamos todos os trabalhadores desse país, desse planeta, trabalhadores, trabalhadoras. Todos os seres trabalham, é uma lei da natureza, está no livro dos Espíritos. É também uma necessidade de todos os encarnados. Estejamos na condição de humanos, mas também os animais trabalham, as plantas trabalham, tudo trabalha em a natureza. Jesus bem o disse, Deus trabalha até hoje, e eu trabalho também. Então, meus amigos, o trabalho é uma bênção, é uma característica intrínseca do homem e é uma também faculdade excepcional, uma potencialidade da alma. A alma também não para. A alma trabalha sem cessar. Quando você dorme, o corpo descansa, mas o espírito vai trabalhar. Nós queremos fazer coisas. Eu me aposentei, eu trabalho remuneração. Estou aposentado, tenho uma filha minha aposentadoria, eu fiz jus a ela me garante o mínimo das minhas necessidades, mas garante, sim, sou muito grato, mas eu estou aqui no trabalho que eu chamo de abnegação. Outros poderiam chamar de hobby, mas esse é o trabalho que me completa a alma. Eu faço sem salário, eu faço porque amo trabalhar. O jardineiro, quando ele vai cuidar das flores, ele não está pensando se ele é bem remunerado pelo patrão ou não, ele está cuidando das flores porque ele ama. Eu estou vendo ao jardineiro que cuida do seu jardim. Agora, claro, no mundo de provas como o nosso, onde ainda imperam grandes diferenças sociais, econômicas, nós temos a luta de classes. A classe trabalhadora, com certeza, hoje deve estar reivindicando alguma coisa aí pelo mundo inteiro, no Brasil principalmente, já que nós estamos aí batalhando para aprovar aquele projeto de lei, o 6x1, para derrubar o 6x1, que é a escala que você trabalha 6 dias de descanso. Eu sou do tempo que se trabalhava, e muita gente ainda faz, 44 horas semanais. Quer dizer, 8 horas por dia, de segunda a sexta, 40, mais 4 no sábado. Mas há muita gente que faz 48, ou seja, trabalha os 6 dias da semana. Tem gente que obedece a escalas ainda mais duras. Então, é uma tendência mundial, como eu ouvi ontem os jornalistas falando, sim, os analistas, sim, é uma tendência mundial. Você tem cada vez mais automação em tudo, a mão de obra também precisa descansar um pouco. Não é? O bancário de ontem trabalhava que nem uma mula, eu fui bancário. Hoje, a rotina do bancário já é mais amena, porque a maior parte do trabalho é ali nos ATMs, aqueles caixas, fora da agência que você vai lá e faz as operações. Então, mas se você acha que no céu é inércia, engano-se. Você pode encontrar, sim, escritos lá no Dulce Far Niente, que não quer nada com nada, não quer reencarnar, também não quer progredir, do jeito que está, tá bom. Como aqui na Terra, também tem aquele que, sim, tá bom, eu vou ali na caçamba, eu acho alguma coisa para comer, eu vou no farol, eu ganho um pouco de alguém. E tem aquele também, espertalhão, para eu trabalhar, não, eu faço outros trabalharem para mim e exploro a mão de obra deles. Esse daí pagará caro para a justiça. E há também aquele que, nascendo num berço de ouro, diz: eu não preciso trabalhar. Engano, lá na parte terceira das leis morais, está dizendo lá, olha, veja lá na questão 674, 675, tem um monte. Aquele que
credenciado aí um patrimônio e não precisa, não tem necessidade de trabalhar, isso, do ponto de vista material, mas ele pode trabalhar com o intelecto. Ele não precisa trabalhar com as mãos, com os braços, com a força física, mas ele pode, mesmo sendo um milionário, ele pode criar muita coisa, pode criar empresas, ele pode criar uma fundação que ajude a resgatar crianças famintas, a acolher refugiados de guerra, ajudar os desamparados lá de Gaza, que é uma coisa tremendamente dura e ofensiva aos olhos de qualquer cidadão ao ver aquela situação daqueles palestinos em Gaza, não é? Então, veja, e se você estiver paralisado, todos os músculos, numa cadeira, totalmente impotente para trabalhar, sem locomoção, ainda assim você pode trabalhar. E se você não tiver também condições de fazer outra coisa, ore. Também ajuda. Eu tenho aqui comigo um exemplo bom que é do Gabrielzinho, o nadador. Ele acabou de ser premiado com a maior das medalhas dos Jogos Paralímpicos. Por quê? Ele simplesmente não tem os dois braços. Ele só tem o tronco. E um corpinho miúdo, pequenininho. Ele, quando coloca um terninho, então ele fica até uma figura assim, exótica, né? Todo mundo ri dele, mas ele tem um sorriso que não culpa ninguém, que não se queixa de nada, que não blasfema contra Deus. Ele está bem, ele está feliz. Ele ganhou o prêmio e ainda falou para a colega que tirou de segundo. Nós temos que falar obrigado, né? Obrigado para nós, parabéns para nós, né? A outra disse, parabéns para nós. Então, meu irmão, trabalhar é preciso. As formigas trabalham, as abelhas trabalham, as minhocas lá debaixo da terra trabalham, tudo trabalha, até os seres, os vegetais trabalham. Como é que a semente floresce? Ela também faz seu esforço para que chegue até a luz e da luz ela faça a fotossíntese. Os pássaros, você já viu um pássaro construindo seu ninho? Tem na internet. Aqueles vídeos que a câmera está ali, parada, depois você acelera, você vê. O passarinho vai lá nos caminhos, depois ele faz um ninho, você fala, nossa, o ninho está perfeito. Depois ela, acasalando, põe os ovos ali, depois os ovos são chocados, aí nascem os primeiros pintinhos, os filhotes dela, os rebentos deles, os passarinhos miúdos, pelado, e ela busca comida atrás, põe na boquinha deles, até que estão aptos a voar. Tudo trabalha ela. Deus trabalha sem cessar. Jesus diz, Deus trabalha, Deus trabalha. Mas os judeus da época de Jesus eram leais e cumpridores da lei de Moisés, que era uma lei também, uma revelação divina, mas com ainda uma grande parte dela ainda de coisas da vida social dos hebreus, da vida civil. E uma dessas questões era, olha, baseado no Gênesis, sábado não. Sábado não é para trabalhar, porque Deus descansou no sábado. Olha, está lá no Gênesis, no sexto dia, ele descansou, ou é no sétimo ele descansou? Eu não sei mais, sei dizer que ele descansou, tirou um dia para o descanso e era o sábado. Na época, o domingo é o primeiro dia. Como se ele pudesse ficar cansado. Olha que coisa. Claro que é um texto de quase 4.000 anos, sabe? Com Jesus, ele atualizou tudo. Ele conservou o que era da lei, que era de origem superior, os 10 mandamentos, na palavra dos profetas. Falou, isso tudo bem, mas agora vamos fazer cumprir tudo isso que está na lei, mas o que não está correto, nós vamos mudar. Por exemplo, o sábado não foi feito. O homem não foi feito para o sábado. O sábado foi feito para o homem. Deu aquela série de lição que dizia no sábado. Você precisa salvar uma ovelha.
sei que você não vai dar água aí. Né? E havia muita hipocrisia também daqueles judeus, porque os interesses peculiares da sinagoga, eles faziam todo mundo trabalhar. Ó, nós não podemos trabalhar porque nós somos judeus, mas você é egípcio, você é assírio, você é filisteu, fenício, você vai trabalhar. Fenício não, ainda não tinha. Filisteu, você é egípcio, você não é grego, você trabalha para nós. Nós não podemos, mas você trabalha. Então você faz o que eu deveria fazer. Quer dizer, continua, de alguma forma, ganhando, vendendo, mantendo seus negócios. Então há muita hipocrisia nisso. Não é? Eu vi isso lá em Jerusalém. Eu estava lá jantando no restaurante lá com todos os companheiros da nossa exposição e vi que os hebreus, os judeus, tinham se retirado, porque já tinham passado da sexta, tarde da sexta, começava o Shabat. Mas os egípcios estavam lá trabalhando. Os palestinos disseram, olha, o elevador, vocês usam automático, não vai ter ninguém lá para comandar o elevador. Não, mas a tecnologia trabalhando para eles. Não é? Bom, sem censurar demais os nossos irmãos do judaísmo, eles conservam a lei deles, a gente respeita, mas Jesus veio. Então, para mim, o Novo Testamento, ele veio, explicou e não há porquê ficar lá compulsando. Nós temos o Novo. E o Novo é com Jesus. Bom, meus amigos, temos falado do trabalho, se for alguma coisa para trás, a gente completa aí na outra live. Mas o trabalho, então, é uma lei, está lá na lei, nas leis morais, na terceira. Está pertinho da lei de igualdade, que uma coisa leva a outra. Você fala, mas nós temos lutas de classe, não somos iguais, não. O que nos difere é também pela meritocracia. Isso vale no espírito, que evoluiu mais, quando está numa posição melhor hierarquicamente, mas socialmente, economicamente, ele pode estar numa situação mais difícil. Talvez, e com certeza, isso tem a ver com o seu aprendizado de ordem moral, espiritual. Há muitos que nasceram na riqueza, depois reencarnam em situação de penúria, para aprender como se vive privado da fortuna. E ao inverso também, aqueles que aprenderam a lidar com o necessário, viver de forma, vamos dizer, medida, controlada, não tem muito, não tem abastança, mas tem o necessário e sabe conviver com isso, ele poderá ter riqueza nas mãos que ele saberá aplicá-la. Outros, você vai, não sabem aplicá-la, usam mal e tem que voltar muitas vezes em situações de. Então, os processos, os sistemas econômicos, que os pensadores filósofos já trouxeram à Terra, não vingaram ainda. Nem o capitalismo selvagem, neoliberal, nem o comunismo de Stalin, ou de Lenin, não funcionaram ainda. Nem em Cuba, nem na Rússia antiga, na Rússia dos czares, nem na Rússia de Stalin, que é a União Soviética, e nem na Rússia atual. Não, o que nós estamos encontrando é, sem cooperação, multilateralismo, nós não podemos avançar politicamente. Veja um planeta mais evoluído, Júpiter. Há classes sociais lá, ainda, mas já é um mundo regenerado. Se não, já é um mundo feliz, hein? Eu não tenho muita certeza. Mas já é um mundo muito melhor que nós. E os espíritos que habitam naquele planeta já vieram através dos espíritos e falaram a Allan Kardec. Olha, aqui há classes sociais, mas não há miséria, fome, penúria, porque o mais encantado socorre o que está na retaguarda. A caridade é a lei aqui. Então ninguém vai dizer, eu não tenho meios de viver, eu vivo numa caverna, não, lá todos têm o necessário. E lá as classes se respeitam, porque a hierarquia que manda é a hierarquia intelecto-moral.
de Eurípides, que é o aniversariante de hoje, Eurípides nasceu no 1º de maio de 1880. Veja, 11 anos depois da desencarnação da Allan Kardec. As obras do Espiritismo ainda estavam sendo traduzidas do francês para o português, apenas uma pequena elite conhecia esses livros da codificação, os livros, por exemplo, que já tinham vindo na codificação, estavam chegando, os livros de Gabriel Delano, Leão Denis, ainda era tudo muito novo no Brasil. E ele nasce num lugar bem conservador, Minas, que é o povo mais conservador que Minas. Meu Deus, tem muita gente na família aqui, mineiro. Eu mesmo sou filho de mineiro e nasci na divisa com Minas. Metade paulista, metade mineiro. Mas ele nasceu em Sacramento, uma cidade ali do Triângulo Mineiro. Parece que tudo acontece no Triângulo Mineiro, né? Como dizia meu amigo José Antônio Luiz Badir, lá da USP, desencarnado, a gente dando um abraço a ele aqui, desencarnando 18, se não me engano. Nosso grande abraço a ele, espiritual. O Balieiro gravou uma entrevista conosco e ele começou a contar por que tanta coisa aconteceu nesse trecho. Pega ali Franklin, Pirituaba, vai ali para Uberlândia, Uberaba, Sacramento. Parece que ali tinha um vórtice de luz cercando aquela região, para renascer ali figuras do tipo Eurípides Barçanufo, as suas 3 sobrinhas, dela Gregorina Cunha, ali também nasceria no Uberaba, em Tuitaba nasceria Fernando Mendonça, Pedro Leopoldo, Allan Kardec, Pedro Leopoldo, eu me traí aqui, Pedro Leopoldo, Chico Xavier, mas depois de 59 ele veio para Uberaba, Uberlândia hoje, importante polo do Franca também, né? Tomás e Cora Novelini são amigos, muito amigos, próximos de Eurípides. Muito bem, vamos lá. Falando de Eurípides, eles estão vendo ele ao lado do Dom Ferreira, ao lado do Chico, com o Peixotinho ao lado. Eu, resumindo, né? Nós já fizemos uma live aqui sobre Eurípides. Nasceu em Sacramento, um menino, filho de Hermógenes Araújo, a mãe chamava Jerônima, mais conhecida como Dona Meca, mas ninguém tinha o sobrenome Barçanufo. Por que ele foi chamado Barçanufo? Eu procurei saber a origem da palavra Barçanufo. A palavra árabe quer dizer que está encoberto e vem à luz aquilo que é revelado. Tem uma cidade em Minas com o nome de Barçanufo. Mas o fato que Eurípides deu esse nome um tanto quanto peculiar, né? Tanto que as pessoas, quando falam o nome dele, costumam errar. Os mais simples costumam dizer. É a mensagem de Eurípides Barçanufo, tudo. Mas é Barçanufo. E Eurípides cresceu e logo já mostrou que era uma alma diferenciada. Aquele menino era inteligente, vivaz, nos primeiros anos escolares, já demonstrou isso lá no Instituto, lá no Liceu Miranda. Né? Ele logo, o professor chamou o pai e falou: olha, esse menino não tem mais nada para aprender aqui, já pode, inclusive, me substituir nas aulas. E a família falou: puxa, isso é ele. E Eurípides, um rapazote, também dedicava a igreja católica. E ia lá à paróquia lá da cidade e também participava dos trabalhos da congregação São Vicente de Paulo, que depois ele vai descobrir tratar-se do seu mentor espiritual. Mas ele é católico, ele é fiel à sua crença, ele está trabalhando pela igreja, depois ele funda o Liceu Sacramentano, junto com outros amigos do colégio, ele quer fazer medicina.
beleza, mas a mãe doente, Dona Meca, tem ataques epiléticos, rola no chão, fica sempre doente, ele decide não ir ao Rio de Janeiro fazer medicina, mas vai ter urgência mesmo. Ele estudando por si mesmo com autodidata, ele se tornou um grande farmacêutico, montou uma farmácia, estudou homeopatia, aplicou a homeopatia e com o espiritismo passou também a receitar com assistência do médico, que desencarnaram em 1900, que é Henrique Menezes. O Kardec brasileiro, o médico dos pobres, ele ditava as receitas, passou a curar as pessoas. Mas ele também tinha uma vocação política, e ele se candidatou a vereador, se elegeu por 2 mandatos e ia já para o terceiro. Mas quando ele viu a Câmara fazer uma gambiarra lá para todo mundo se reeleger sem voto, ele desistiu da política. Mas deixou uma obra muito bonita para a cidade. Ajudou a trazer eletricidade antes do tempo, foi um dos primeiros municípios a receber energia elétrica. Fez chegar a água encanada para todos e outras coisas importantes. E no seu liceu sacramentano, começou a dar aulas com os professores, mas ele dava aula no escola dele. E depois ele passou também a falar isso. E isso causou o primeiro rompimento com a sociedade de Sacramento. Continuando a história linda de Eurípides Barçanufo. Espírito, como ele descobriu tudo, foi interessante. O tio dele, meu Mariano, o homem matuto, da roça, lá da fazenda Santa Maria, a 18 quilômetros dali de Sacramento, fazia reuniões espíritas. E um dia, conversando com o irmão Mariano, seu tio, ele falou: "Pô, o que é isso? Olha, eu vou te dar um livro, talvez seja a melhor coisa que você vai." Ele não deu o livro dos Espíritos, ele não deu o Evangelho, mas ele já deu um livro de estofo filosófico forte, que ele falou: "Quem vai ler é o livro. Eu, Rafael Lamor, livro de Leon Denis, o filósofo do Espiritismo, consolidador, estava em alta na Europa." Pode ver que depois de Kardec, de Gabriel Delane, Américo B, Leon Denis vai desempenhar um papel muito importante para promover congressos, para escrever aqueles livros bonitos, né, o porquê da vida, né, o problema do ser sustentador. Nossa, tem tantos livros do Eurípides, do Leon Denis, a gente fez, e o Rafael Lamor, que foi. É um dos livros assim, é como se você pegasse o livro dos Espíritos de uma forma romanceada, contada de uma forma de prosa, em vez de perguntas e respostas. Nossa, ele leu com lamparina à noite de Dom Mariano Praz. Esse homem está lendo até agora. Acordou, foi no quarto, ele estava lendo. Ele demorou. O tio me leva a ler. Foi para a Fazenda Santa Maria, participou da primeira. Quis participar da segunda, mas aí o Espírito São Vicente Paulo já se apresentou. Já disse a ele aquilo que todo espírita ouve logo: te prepara, e vem chumbo, e vem pedras no caminho, o clero não vai aceitar, a sociedade vai te repudiar, a própria família vai dar um chega para lá. Vai ser muito difícil para você, mas você tem um papel a cumprir, você é o apóstolo que vem para divulgar os espíritos na terra de Cruzeiro e Eurípides. Chora nas lágrimas do dor, mas com recurso. Chega na escola, no seu sacramentano,
cadê os alunos? Estão saindo. Ainda mais que ele começou a ensinar espiritismo. Conceitos básicos, que a vida continua. Não está ensinando nada de horrendo, de pavoroso, que assustasse as crianças. Não. Vejam, Deus é Pai, Deus é inteligência suprema. Veja, Deus não quer o nosso sofrimento, quer que a gente progrida, há uma lei de evolução. Nós reencarnamos. Fale isso para as crianças que você tem em casa. Fale. Veja se ela aceita bem ou aceita mal. Pode crer, ela vai aceitar muito melhor se você contar a historinha de Satanás com um espírito te ameaçando aquilo que você faz certo, faz errado. Tá bom? Bom, vamos dar um pouquinho aí. Leon Denis, claro, Leon Denis, ele conheceu Allan Kardec, Codificação de Vida, ele já começou a ler, e ele tinha como conseguir esses livros, e ele passou, então, a estudar e ensinar espiritismo. Aí que os alunos foram desaparecendo. Nesse momento de angústia, né, pessoal, imagine, você quer ensinar as pessoas uma verdade límpida e bela que está indo para o Evangelho de Jesus e todo mundo recusa. As portas se fecham para você. Até a farmácia dele começou a ser boicotada. É aí que eu li teve uma aproximação muito bom. Bom, e na biografia de Cora Novelini, seria a própria Maria, não tinha isso. Generosa, o amor, coisa que canta mais. Mas Maria, eles estão juntos há muito tempo. E de fato, quem lê Ave Cristo de Emmanuel vai ver que Eurípides também é um daqueles mártires do cristianismo íntimo. Morreu, se não me engano, nas Gálias, uma província de Roma, torturado da forma mais vil. E o rei ele foi amarrado a 2 cavalos, né? E um parte galopando para lá, outro para lá, e o corpo despedaçado. Assim morreu Rufus, que era uma reencarnação dele. Há outras, que eu agora não posso dizer com certeza, mas parece que meu livro conta a história de Inácio de Antioquia, de Antioquia, que é um belo livro também. Parece que ali também tem uma passagem de Eurípides, sem contar outras alusões que fazem entre Eurípides e João, o evangelista, o discípulo amado de Jesus. Eu não posso garantir aqui cravar isso, mas a gente vai estudando. Mas o fato é que ele entrou de cabeça na doutrina e começou a trabalhar a população índia, promovendo curas, partos. Às vezes ele estava dando aula no colégio, agora não é mais liceu de Sacramento, colégio Allan Kardec, sugestão do próprio Espírito de Maria. Muito nome foi o Allan Kardec. Assim, quem vier já sabe que é o colégio Allan Kardec. E hoje nós temos muitos colégios com o nome Allan Kardec. Instituições, hospitais, e aconteceu isso. Ele estava dando aula e, isso também que eu disse na outra live, ele foi avisado que tinha uma mãe que estava precisando da ajuda dele para nascer. E que o marido, desesperado, estava vindo a cavalo a chamá-lo. Mas talvez ele chegasse a tempo. Então, Eurípides entra em transe, os alunos percebem que ele está no estado de êxtase ou sonambúlico, em desdobramento, uma faculdade anímica, ele vai até essa fazenda onde está nascendo essa mãe que está dando a luz, chega, faz o parto, se materializa diante daquele espírito, daquela mãe.
depois que o neném está tudo bem, a neném e a mãe, ele volta com um flash, né? Velocidade do pensamento. Volta ao corpo, continua a aula. Os alunos falam a ele, vão com a ligação. Olha, está chegando ali o pai de uma criança, cujo pai está acabei de falar. Ele vai pedir a minha ajuda, e mesmo que eu lhe diga que a criança já nasceu estabelece, talvez ele não fique tão seguro por isso. Eu vou, de novo, com ele agora, em carne e osso, né? Encarnado, vou com ele lá ver a mãe, tá bem? De fato, logo bateu um homem lá na escola. Senhor, eles estão precisando desesperadamente, tem a mulher que está dando a luz, estão com dificuldade para fazer a criança nascer. Tá bom, meu amigo, vamos até lá. Mesmo sabendo que a criança estava com tempo. Chegou até a casa, um casebre simples, a mulher que está com o bebê enfaixado no colo, e a mãe diz, Senhor Eurico, o senhor aqui de novo? Bom, e Euripides continua essa estrada de luz, trabalhando, e por isso a alcunha o título de apóstolo do Espiritismo. A mensagem espírita vai saindo ali do perímetro, do círculo lá, vai atingindo o Brasil inteiro, aos poucos, mas aí vem a febre espanhola, a gripe espanhola, o vírus letal, começa a ceifar vidas como a nossa Covid. E o próprio Euripides, que ajudou tantos a se curar da gripe, ele é contaminado com o vírus, adoece. E numa tarde de 1º de novembro, sábado, véspera do dia de finados, Euripides desencarna. Depois há um cortejo, um enorme, dos humildes, dos simples, daqueles que foram servidos, atendidos pela sua bondade, vão prestar homenagem a Euripides, e ele desencarna em 1918, 1º de novembro, aos 38 anos. Uma vida relativamente curta, mas muito profunda. Cerca de 1918, são os albores do século XX. Quem já estava com 8 aninhos brincando ali no período brincando, não, já estava levando uma vida muito doída, né? Francisco Cândido Xavier. Há uma mensagem de Lário Silva, do espírito de Lário Silva, através da pena de Francisco Cândido Xavier, em que se diz, ali no texto, não sei se é a título de tradição, ou é uma visão, ou se o espírito presenciou, mas ele diz que Eurípides teria tido uma visão de Jesus. Uma visão curta, rápida, e nessa visão Jesus chorava. Era um choro triste, um choro diferente. Medito os olhos dos meus amados. É como se Cristo estivesse fazendo assim, uma espécie de retrospectiva de todo o trabalho dele na humanidade, a humanidade degradando aqui a Terra, um planeta ainda extremamente difícil, de dores, lágrimas, ranger de dentes. Mestre, por que choras? Provavelmente pela humanidade rebelde que ainda recusa a tua mensagem de amor, despreza o reino que o Senhor veio apresentar ao mundo há 2000 anos. E Cristo teria dito, não é por isso, está no programa de crescimento da humanidade. Mas o que eu deploro são esses irmãos nossos. Com certeza, esses que ainda não conhecem o teu Evangelho, teria dito ele não, ao contrário, esses haverão de conhecer o Evangelho.
que nenhuma ovelha será desgarrada da escritura. Mas o que eu deploro mais profundamente é justamente aquele que já conhece, já o lê de cabo a rabo, que prega o Evangelho em todos os quadrantes, que vai ao templo e fala do Evangelho com tanto brilho, no entanto, ainda não consegue. Então, meus amigos, é tudo que eu tinha hoje para falar de Euripides, Barçanufo e Ovaziano na live por aqui. Mas eu já quero deixar um spoiler do que nós vamos falar uma live especial aqui, para lembrar outro baluarte do Espiritismo. Baluarte é uma palavra que gasta, mas eu vou dizer expoente, o grande trator de Deus. Você sabe de quem eu estou falando, né? É Divaldo Franco semeador, porta-voz do mundo espiritual. Messe de amor, Joana esteve consigo, qual um anjo protetor. Páginas ricas e belas, quantas ele recebeu. É o semeador de estrelas, que isso ele descreveu. É Divaldo Franco semeador, no dizer de Chico, o trator de Deus, difundindo as luzes do Consolador. 4 continentes ele percorreu. Veja a mansão do caminho, erguida em Salvador. Divaldo não esteve sozinho, Nilson também ajudou. Nesse bendito abrigo, quantos ele amparou. Daquele pobre mendigo, suas feridas lavou. É Divaldo Franco semeador,